abençoando o povo de Israel em inúmeros momentos. Nós vemos o Senhor em Êxodo derrotando exércitos através da vida de Moisés, guardando o povo. Nós vemos ali com Josué ali vencendo várias guerras, o povo de Israel enfrentando 5 reinados ao mesmo tempo, e o sol e a lua parando, e a manifestação do poder de Deus, o Senhor guardando o seu povo. Nós vemos também um pouco mais para frente, através ali da vida de Sansão, um homem que derrubou sozinho 1000 homens, vários milagres. Nós vemos ali Davi improvável, pequeno, baixa estatura, sem um corpo de guerreiro, mas um homem cheio de fé, derrubando gigantes, destruindo fortalezas, criando um exército magnífico, sendo ele atribuído como um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos os reis de Israel derrubando os inimigos, destruindo os seus opositores. Nós vemos Deus sendo bom com o povo. E eu pergunto para você, você consegue enumerar a quantidade de vitórias que Deus já deu para você? Você consegue enumerar nesse momento o quanto o Senhor já tem sido bom para contigo? Você consegue enumerar quantas vezes Ele te abençoou e quantas vezes Ele manifestou a graça dEle na sua vida sem você merecer? Conseguimos enumerar? Vou falar para você, eu não consigo. A única coisa que eu posso afirmar aqui é que Deus é muito bom. Deus é muito bom. Recebemos até aqui a graça e a misericórdia do Senhor, e devemos agradecer. Só que esse verso aqui de Salmos, ele tem um significado muito profundo, porque ele mostra a realidade e a sinceridade de um homem. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Para não pecar contra o Senhor. O homem que fez esse verso, chegou um momento da vida dele que ele entendeu: eu preciso agradar o meu Deus. Se tem uma coisa que eu preciso me empenhar, é louvar o meu Deus. Se tem uma coisa que eu preciso hoje de fato acordar e estar com isso na cabeça, e ao meio-dia, e às 10, e às 11, e às 12, minuto a minuto, segundo a segundo, se tem uma coisa que eu preciso me preocupar e que eu preciso me empenhar, é agradar meu Deus, é glorificar o meu Senhor. Porque você pode até estar pensando agora, mas isso eu já sei. Saber e praticar são coisas muito diferentes. Saber e praticar às vezes está distante, e muito distante um do outro. Está muito distante. Quantas pessoas não recitam e recitam versículos? Quantas e quantas pessoas têm formações? Quantas e quantas pessoas têm anos de evangelho? Mas o que vai adiantar a sabedoria e o tempo sem a prática? Para Deus não tem valia alguma. Não tem valia alguma. Nós vemos que o ser humano, ele insiste em errar. Ele insiste em fazer o que é errado. Insiste.
insiste, as manifestações da autoridade e do poder de Deus são inúmeras. Inúmeras. Imagine só você ficar sabendo, alguém chegar em você e falar: ó, chegou um tempo que Deus mandou fazer a arca. Sério, sério. Deus mandou fazer a arca. E você não vai acreditar. Sabe quantos que era para ter sobrevivido? Um só. Noé. Só, mas Deus teve misericórdia dele. Levou a esposa, filhos e as noras. Poxa, hein? Sabe por quê? Porque o povo vivia uma vida desregrada. Chegou um momento que Deus não suportou mais isso. Aí você escuta isso, você vê as evidências. Não demora muito. Do seu lado, ou até você mesmo, já está fazendo algo que desagrada a Deus. E as coisas elas vão tomando uma proporção muito grande, que chega ao ponto que a pessoa entra na iniquidade. Ela já faz o que é errado. Poxa, já passou Noé, já passou Abraão, Isaac, Jacó, Jesus não voltou. Como eu e minha esposa ouvimos ontem, eu não gosto de uma vida careta. E os anos vão se passando, e o que você menos vê são pessoas que têm preocupação, a preocupação que o salmista tem. Eu não quero pecar contra o meu Deus. Olha o quanto Deus tem feito por mim. Olha o quanto Deus já fez por mim. Olha o quanto Deus está fazendo, e promessas. Quem aqui já recebeu promessa do Senhor? Quantas promessas o Senhor não fez, e ainda está fazendo, e ainda há de fazer sobre a minha vida. Como que eu vou ter uma relação com meu Deus dessa forma, aonde eu não me preocupo no que eu faço e o que reflete nele? Esse salmista, ele, em um momento da vida dele, ele tomou uma decisão: a minha vida não pode ser mais como talvez foi ou era no presente momento em que ele fez esse salmo. Esse salmista, ele entendeu que a vida dele estava a ser traçada a partir de uma única atitude dele, que resultava em agradar a Deus ou não. E isso é uma reflexão que nós temos que fazer, amados. Porque se tem hoje algo que as pessoas muito dizem eu não vou fazer isso. Isso aí, a gente escuta bastante. Esses dias eu estava refletindo. Quando eu chegar no céu, eu vou pegar Adão. Quando eu chegar no céu, eu vou pegar Eva. Mas eu pergunto uma coisa para você: se você lê na Bíblia, quem foi mais crente, você ou Adão? Quem foi mais crente, você ou Eva? E você quer pegar Adão na pancada? Porque nós vemos aqui, biblicamente falando, Adão errou, Eva pecou. Mas isso continuou? Foi algo contínuo? Adão pecou. Adão de fato pecou, Eva de fato pecou. Mas foi contínuo? Hoje muitas pessoas relatam isso. Eu vou pegar Adão na pancada, eu vou pegar Eva na pancada quando chegar lá. Se o seu pensamento é esse, você não vai nem chegar na porta, irmão.
Você não vai chegar nem na porta, irmã. Não vai chegar nem na porta. O que acontece hoje nas nossas vidas, irmãos, é resultado daquilo que nós fazemos. Simples assim. Simples assim. É resultado das nossas atitudes. Simples assim. Só que as pessoas ainda não discernem sobre isso. Mas como que eu fui capaz de fazer isso? Alguém já chegou a pensar assim? Como que eu fui capaz de fazer tal coisa? Como que eu fui capaz de falar tal coisa? A Bíblia, ela nos esclarece muitos pontos, irmãos. E esse ponto de Salmo 119, verso 11, ele é muito esclarecedor. Porque a primeira parte dele é: escondi a tua palavra no meu coração. Entenda bem, amado, a palavra não é algo qualquer. A palavra de Deus não é algo comum. A palavra de Deus não é uma palavra que foi escrita por qualquer escritor dotado de inteligência. A palavra de Deus é a vida. É o início de tudo. É o Senhor falando conosco. A palavra de Deus, amado, hoje ela tem preço, porque alguém escreveu. Mas se a gente fosse pegar essa palavra e para dizer o real preço dela, alguém saberia dizer qual que é o real preço dessa palavra? Sangue. Sangue. O real preço dessa palavra, irmão, é sangue. Não é um livro qualquer dotado de sabedoria humana. Não é. É sangue, meus irmãos. É sangue. E enquanto a igreja não entender que o valor dessa palavra é sangue, é vida, a vida vai continuar da mesma forma, irmão. Pessoas se arriscaram para sair de cidades a outras nações, e ainda assim tem sido nos dias de hoje. Por que você está saindo daqui, seu crentezinho? Desse país para o outro, você não sabe que é errado. É que essa palavra precisa chegar naquele povo ali. Aleluia. Por isso que eu estou arriscando a minha vida. Glória a Deus. É porque essa palavra aqui vai mudar o destino daquela nação ali. Por isso que eu estou arriscando a minha vida. As pessoas ainda não compreendem a importância e a relevância da palavra de Deus. O Senhor fez o céu, a terra e tudo que neles há. Palavra. E quando nós entendemos essa importância, nós fazemos o que o salmista fez. A palavra não está dizendo: deixei a Bíblia ali, deixei a palavra ali, encostei a palavra ali. Mas ele fala: escondi. Escondi nada mais é do que: isso aqui é muito valioso. Olha, eu tenho muitas coisas na minha vida, mas se tem algo que tem muito valor, é isso aqui. Escondi significa o que? Algo que eu quero ter e preciso ter acesso em todo tempo. E eu escondi aonde? No meu coração. E por que no meu coração? A palavra, ela vai nos falar a respeito do coração, 2 versos específicos. Provérbios 4, 23. Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida.
E Jeremias, capítulo 17, verso 9, vai dizer para nós: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração, se você for estudar, o coração ele é o primeiro órgão formado no corpo humano. O coração é o órgão no qual bombeia coração, coração que bombeia coração, olha, perdão. Ele bombeia sangue para o corpo. Quando um feto está sendo criado ali no ventre da mãe, já tem que ter um coração pulsando, mandando sangue, mandando vida, mandando oxigênio ali, para que aquele feto ele comece a respirar, crescer e vir a vida. Ele tem, o coração, uma função muito importante no corpo, é manter o corpo vivo. Ele tem que estar ali funcionando o tempo todo, batendo, tum, 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 sangue, 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 oxigênio, vai, funciona braço, perna, funciona mente, e tal. Só que a Bíblia também fala que o coração ele tem uma importância no corpo, não somente no que diz respeito ao aspecto físico, mas ele também, ele interfere, como a gente vê aqui no verso 4, em decisões que vai afetar a alma do ser humano. A partir do momento que nós entendemos isso, nós temos que cuidar do nosso coração, irmão, porque tem muitas pessoas que estão hoje mal, entristecida, desanimada, e muitas das vezes até pensa em tirar a própria vida, porque tem um coração que está doente. Mas tem aqui nessa noite um Senhor que, se você quiser, Ele vai colocar um novo coração dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Meu amado, entenda uma coisa: a sabedoria ela é extremamente necessária, mas se não tiver no coração, não vale de nada. Se a sabedoria vem para no cérebro e não desce para o coração, de nada adianta. A gente vai entender vendo a vida dos fariseus, dos saduceus, os escribas, resistentes à palavra. A palavra parava aqui, ó, era um arquivo, tal, mas se a palavra não faz assim, ó, e para aqui, e chega no coração e fala assim: coração, é o seguinte, até aqui era você que mandava, mas agora, coração, não é mais você que manda, sou eu, a palavra, que vou coordenar esse corpo aqui, e você vai lançar agora, coração, para todo o corpo desse ser humano, aquilo que provém de mim, a palavra. Meu amado, de que adianta você pegar um alimento, para você entender o que eu estou falando? O que adianta você pegar um alimento, mastigar e jogar para fora? Adianta de alguma coisa? Não adianta nada. A palavra, a Bíblia, ela nos mostra isso, que a palavra de Deus, ela tem que estar dentro, meu amado, dentro, e é no profundo do coração. É como quando a gente vê a parábola do semeador. A semente foi lá, caiu sobre a terra era dura, veio lá o pássaro e levou, que é Satanás. A pessoa escuta a palavra, né? Ela se alegra um pouco, mas não deixa a palavra ir para o profundo. Aí vem o semeador, lança a semente, cai em terra rochosa. Aí ela começa a criar raiz, mas não tem onde se firmar. E aí o que acontece? Ali não se dá fruto, porque a semente até caiu, começou a crescer raiz, mas não tinha uma terra ali onde ela pudesse se firmar, aonde a palavra diz que esse tipo de terra é aquele que ele recebe a palavra, ele até se alegra, mas quando começa a vir as preocupações, ele, peraí, eu acho que não é bem assim. Aí ele corre para a sabedoria dele, ou seja, a palavra foi vomitada. Depois a semente cai no meio dos espinhos.
Só que ali ela é esmagada, ela não dá fruto. E a palavra vai nos explicar que a palavra que caiu no meio dos espinhos é aquele que recebeu a palavra, porém começam a vir as tribulações. E aí a maioria dos crentes é o quê? Eu quero Jesus, mas eu não quero tribulação. Eu quero Jesus, mas eu não quero enfrentar luta. Eu quero Jesus, mas eu não quero dar uma renunciada. Aí dá aquela vomitada da palavra. Aí tem a boa terra. A boa terra, ela engole essa semente. E essa semente vai lá no profundo. E aí, o que acontece com essa semente? É como se ela tivesse assim, ó. Eu sei que eu não sou o melhor parâmetro de pessoa forte, mas é só para você entender. A semente começa. Tal. Cria firmeza, raiz, árvore, fruto. E pode vir chuva, pode vir vendaval, pode vir ventania, aquela palavra já criou raiz, e aquela árvore, ela é sustentada por aquela raiz, e assim é o ser humano também, que permite, e que essa palavra entra, e ele esconde no seu coração essa palavra, porque ele esconde a palavra, mas aí na hora que ele está morrendo, o que a palavra faz? Vai coração, bombeia a vida. E ele está ali chorando, e ele declara: tudo tu me deste, tudo tu tiraste, louvado seja o teu santo nome. E aí ele passa pela luta, ele está ali. Davi, levaram as mulheres, levaram tudo, o que você vai fazer agora? Eu vou consultar o meu Senhor. Chorando, triste: Senhor, o que eu faço? Vai que eu sou contigo, Davi. Vai que eu sou contigo. E vai sentindo dor, vai sentindo tristeza, vai chorando, mas vai! Vai obter vitória da parte de Deus. Porque escondeu a palavra no coração. E não é mais o coração que dita o que a pessoa vai fazer. Ai, o meu coração pediu para fazer isso. Meu amigo, se o seu coração não é dirigido pela palavra, sai, esquece o que o seu coração falou, corre para cá. Corre para a palavra, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus em secreto, que te vê em secreto e que te recompensa. Esquece seu coração. Se o seu coração não é um coração que é alimentado pela palavra, a partir de hoje esquece, porque tem muitos fazendo muita besteira. Fazendo muita besteira. Eu vou fazer o que o meu coração fala. Daqui a pouco está na bebedice. Daqui a pouco está no bar, está no meio das drogas, está falando um monte de besteira. Porque fez o que o coração mandou. Que nem tinha músicas seculares, que graças a Deus eu já não escuto mais, mas tinha música secular que fala: o que manda na gente é o coração, não manda mais. Pelo menos em mim não manda mais não. Não manda mais. E quando nós entendemos isso, irmãos, que a palavra ela tem que ser escondida, ela tem que estar no profundo, é o que a gente tem que valorizar quando a gente acorda, segundo a segundo, decisão a indecisão, de decisão em decisão. Quando a gente entende isso, que desde o nosso despertar até o nosso dormir, é a palavra que dita a nossa vida, nós vamos alcançar aquilo que muitos almejam hoje: felicidade e paz. No Salmo 119, verso de número 1 ao 3, vai dizer assim: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na
lei do Senhor. Verso de número 2: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o busca com todo o coração. 3: e não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. No verso de número 130, o salmista ele vai dizer: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. E no verso de número 10, esse salmista ele vai dizer o seguinte: com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos seus mandamentos. Esse salmista, ele entendeu que ele precisa, acima de toda e qualquer situação, guardar a palavra de Deus. Porque guardar a palavra de Deus, colocando ela em prática, é o que vai fazê-lo feliz. E por que vai fazê-lo feliz? Porque a partir do momento que você pratica a palavra, meu irmão, Deus é contigo. A partir do momento que você vive uma vida de integridade com Deus, Deus é contigo. Mas a partir do momento em que você decide não mais caminhar em integridade com o Senhor não vai ser com você. Mas Ele vai esperar que você repense o que você está fazendo. No livro de Hebreus, no capítulo de número 12, verso de número 14 ao 15, a palavra do Senhor, ela vai dizer assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O que tem a ver essa questão de amargura, pastor? O que tem a ver essa questão de, em algumas outras traduções, mágoa? Enquanto eu estava fazendo essa ministração, veio ao meu coração de que tem muitas pessoas que hoje estão se afastando de Deus por conta de mágoa no coração, por conta de tristeza no coração, por conta de ainda guardar marcas do passado. E muitas das vezes, estar por aí sorrindo, mas ainda é traumatizada. Isso é algo, meu amado, que nós precisamos nos atentar. Porque um coração magoado, um coração ferido, pode até praticar bondade, mas não em sua totalidade. Pode até fazer o que é bom, mas não em sua totalidade. Porque Deus espera que nós sejamos 100% convertidos, 100% amáveis. Como diz a palavra do Senhor, seja incessante o amor entre vós. Seja incessante o amor fraternal, o amor mútuo. E se em algum momento da nossa vida, meu irmão e minha irmã, nós não estamos praticando o amor, nós precisamos de uma cura no nosso coração. E por que nós precisamos de uma cura no nosso coração? Porque se você não estiver discernindo, meu irmão, quem está querendo que você fique com o coração magoado e com a alma ferida é Satanás. Satanás, ele quer que você fique assim.
com o coração magoado, ferido, com qual propósito? De você não ter uma aliança total com Deus. Porque se você não tem uma aliança total com Deus, meu irmão, esquece o céu. Pelo que nós vemos na palavra, esquece a eternidade, meu irmão e minha irmã. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, no verso de número 15, ele vai dizer para nós o seguinte: seis, 15, 14, 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Nós temos que tomar cuidado, porque Satanás tem trabalhado em muitos corações, procurando levá-los ao endurecimento, ao esfriamento, para que haja contenda e discórdia, em meio de casamento, em meio de família, em meio de parentela, no trabalho, dentro das igrejas, pessoas carregando mágoa, pessoas carregando ira. Esse é o propósito de Satanás: anular você, porque anulando você, além de ele conseguir algo na sua vida, ele consegue algo também na vida de outros, anulando a sua vida. Apenas para exemplificar aqui o que a gente está falando, todos aqui conhecem muito bem a história de José, o que esse jovem passou na sua juventude, sendo vendido pelos irmãos, e todo o sofrimento que esse homem passou, a humilhação, a injustiça, injustiça, falta de amor, maldade. Esse homem tinha todos os requisitos para ser um cara mau, para praticar a maldade, só que em um determinado momento, Deus permitiu um encontro desse homem com aqueles que o magoaram. Assim como eu acredito que da mesma forma Deus preparou essa noite para você sair daqui com o seu coração e a sua alma sarada. Porque da maneira que está, não pode continuar, meu irmão. Não pode continuar, minha irmã. Eu sei que é muito difícil você ouvir algumas coisas. Eu sei que é muito difícil você presenciar algumas coisas, você sofrer algumas situações. Só que você tem que entender que tudo isso está impactando a sua vida com Deus, te afastando de Deus. Porque a cada decepção que você guarda no seu coração, a cada mágoa, é um passo atrás que você fica de ter uma vida com Deus. Esse homem, José, ele tinha todos os requisitos para ser um homem mau. Porém, esse homem, assim como o salmista, guardou aquilo que Deus falava com ele. Em Gênesis, no capítulo 45, vou ler somente 2 versos aqui. A palavra do Senhor vai dizer que José, ele teve um encontro com seus irmãos, e ele se apresenta aos seus irmãos: eu sou José, aquele que vocês venderam. A declaração que José faz para eles é a seguinte, no verso de número 11. Se você quiser depois ler na sua casa, Gênesis, capítulo de número 45, verso de número 11. Ele pede para que os irmãos se apressem a comunicar a Jacó de que ele está vivo. E no verso de número 11, no verso de número 10, fala que vai haver habitação para todos eles.
e que eles vão estar perto dele próprio José. E os filhos dos filhos, ovelhas e as vacas. E no verso 11 diz assim: ali te sustentarei. O que sofreu a injúria, o que sofreu a humilhação, a injustiça, a maldade, está com um coração totalmente guardado, um coração totalmente sendo instruído a bondade, a benignidade, a misericórdia. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa e tudo que tens. E no verso 15 vai dizer: e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. José, ele foi um homem que em meio a tudo que ele passou, ele entendeu que ele precisava estar sensível a Deus. E hoje, infelizmente, no meio cristão, muitos não têm dado crédito a essa sensibilidade com Deus. Muitos não têm dado crédito à intimidade com Deus, e têm abrido mão da intimidade, da sinceridade, e têm se afastado de Deus. E isso é muito ruim, meu irmão. E isso é muito ruim para você e para os seus. Por quê? Lendo esse verso 11, presta atenção, eu vou ler ele novamente. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. O que a gente entende com isso? A família de Jacó tinha discernimento do que estava acontecendo? Os irmãos de Jacó tinham discernimento? Quem tinha discernimento? O cara aqui? Humilhado, vendido. E quem poderia dar discernimento? E quem poderia cuidar? E quem poderia mostrar o caminho? José, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito de contenda, todo espírito de discórdia, que está atuando nos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repreendido agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal que tem distorcido as mentes, para colocar marido contra esposa, esposa contra marido, pai contra filho, filho contra pai, para colocar subordinado contra o seu chefe, chefe contra subordinado, para colocar descrença, discórdia, divisão, para levar a quebra de aliança, em nome do Senhor Jesus, seja repreendido agora. E todo espírito de discórdia, divisão, todo engano e mentira, em nome do Senhor Jesus, sai! Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, o que Satanás quer fazer conosco é nos afastar de pessoas. José era o único que tinha discernimento para cuidar daquela família. Era o único que tinha discernimento e entendimento e capacidade para cuidar dos seus. Satanás, meu irmão, não quer que a gente tenha comunhão e aliança, porque muitas das vezes a fonte da palavra na sua casa é você. Muitas das vezes no trabalho, com quem que Deus vai contar lá para fazer a diferença? É com você. E Satanás tem procurado nos fazer olhar mal para o nosso próximo. Por quê? Se os seus olhos forem bons, seu corpo resplandecerá luz. Mas se seus olhos forem maus, de quão grandes trevas o seu corpo será tomado. Meu irmão, se você está com o seu coração entristecido e desanimado, Deus quer curar seu coração hoje. Ele é a cura para o seu coração. Só que você precisa entender que você tendo o seu coração curado, você precisa guardar a palavra no seu coração. Você precisa esconder a palavra no seu coração.
porque em um grande dia, uma linda mesa estará posta. E nessa mesa, podemos dizer que é a mesa da graça. A mesa da graça. Por que a mesa da graça? Porque quem preparou a mesa vai olhar para os que estão sentados. Era assim, era assado, fazia isso, fazia aquilo, de minuto em minuto, de hora em hora, mas se arrependeu, se converteu, e está aqui. Meu irmão, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Às vezes, a gente fica mal, triste com o próximo, mas se tem uma coisa que eu particularmente falo, sem hipocrisia nenhuma, e desculpa a sinceridade, mas quando a gente ama a Deus, irmão, e a gente falha, a gente pensa, eu não quero mais fazer isso não, mano. De novo eu pequei contra quem me deu vida. Para isso acabar, só a gente indo para o céu, irmão. No céu a gente não vai ter mais como desagradar nosso Deus. Corpo glorificado, santidade. Mas enquanto a gente está aqui, infelizmente a gente acaba em um momento ou outro, um pensamento, um olhar errado. Às vezes a gente nem falou nada, mas no coração a gente abraçou um sentimento mau. E a gente se apresenta diante de Deus, Senhor, me perdoa. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá mais um dia. Porque Ele não tem um coração corruptível. O coração do Senhor é santo, meu irmão. E pela fé, eu creio que um dia estaremos lá. Só que para estar lá, a gente precisa estar com o coração sadio. Então vou pedir para você se colocar de pé para orar. E se tiver alguém com o coração endurecido e diz assim, pastor, eu não consigo orar não, eu preciso de ajuda para alguém orar comigo, vem aqui na frente. Você que está com o coração endurecido, você que está com o coração machucado, você que entendeu que você tem que estar com o seu coração